Vim aqui contar para vocês um pouquinho do meu processo de expansão da consciência, com a minha RH. Tô com a minha RH já faz um ano que eu estou fazendo RH, já faz mais de um ano que eu tô, mas eu tô na minha quinta onda ou na sexta onda. E, gente, tem muita coisa limpando ainda e eu só percebo quando tá um caos, né? Bom, meu nome é Rosineide, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gostar desse tipo de assunto, comenta, dá um like, já vou falar logo porque depois eu vou esquecer. E é isso. É, eu já faço RH, já pedi minha sexta onda e quando eu penso que vai se ajeitar, as coisas desandam. Mas não é porque fica ruim, é porque tem que mexer. Quando a gente não sai da zona de conforto, as coisas não se mexem. Então aí quando você resolve se movimentar, as coisas ficam desconfortável, né? E a gente tem que aprender a viver no desconforto. E eu sou touro, né? Eu sou de touro, então eu sou terra e ar. Eu sou muito pé no chão, então eu fico assim, pé no chão, assim, no sentido de não querer, não querer movimentar, não querer sair, não querer mexer, não querer, né? Fiquei 17 anos casada, é, não tava bom porque eu tava muito assim, não tava do jeito que eu queria e eu acabei mantendo o casamento por muito tempo, 17 anos. E ele tava sofrendo e eu tava sofrendo e a gente queria largar e não conseguia porque eu ficava na zona de conforto. Pra mim era confortável estar casada, mesmo que não estando bom. E então assim, eu tenho dificuldade de mudança e eu tô tendo que me desenvolver psicologicamente para poder mudar, porque, gente, é muita mudança que acontece quando você coloca na disposição de expansão. Porque expansão é expandir mesmo, é crescer e nada do que você achou que era vai continuar sendo. É, eu encontrei minha alma gêmea. Eu falo que eu encontrei por quê? Porque eu estudei o método eu superior. É uma mistura de Theta Healing com. Eu esqueci o nome da técnica lá. Hipnoterapia e outras técnicas, né? E eu descobri, através dessa técnica, a gente consegue ler nosso campo, nós consegue acessar a nossa centelha e conversar com a nossa centelha e com a centelha do outro também. E aí uma pessoa me encontrou no Facebook e eu não queria no início, não queria, não queria, não queria, não queria. Só que eu acabei aceitando conhecer e depois eu fui pesquisar sobre o campo dele e ele era minha alma gêmea. Ele era a minha alma gêmea de várias gerações e que eu estava procurando desde que eu me entendo por gente e eu não encontrava. E aí eu entendi por que que eu deveria ter me separado, porque eu não ia conseguir continuar. Eu não estou com a minha alma gêmea, né, com o Paulo, eu não estou com ele porque não é porque é nossa alma gêmea que a gente vai ficar junto, a gente vai aprender algo um com o outro, mas a gente não necessariamente vai ficar junto, porque eu acredito que eu e ele, a gente precisava se conhecer para aprender algo. E eu aprendi muito com ele em pouco tempo, faz 6 meses que ele me encontrou, e eu aprendi assim com ele uma coisa que é incrível. Ele me ensinou sobre integridade, sobre valor, sobre lealdade, sobre alegria, porque ele é uma pessoa assim incrivelmente alegre, mesmo quando ele tá bravo, ciumento, muito ciumento. Mas é isso. Chega de falar aqui dele, da minha alma gêmea, que eu conheci, eu fiquei muito feliz por ter encontrado, só que acabou já, a gente não teve nenhum relacionamento assim, sério. Só que não sei ainda se vai rolar, mas o que eu pude aprender com ele era o que eu precisava aprender sobre integridade, lealdade e fidelidade. Eu sabia o que era, eu achava que sabia o que era, mas não
Não sabia. Sabe quando você acredita que é uma coisa, só que é outra? Porque quando eu era adolescente, eu assisti um filme falando sobre isso. Enfim, gente. Lá vai eu contar os detalhes. Então, eu vim falar que eu tô muito bem. Assim, eu tô muito bem no sentido de estar consciente do que eu quero, de onde eu quero chegar, o que eu quero fazer. Eu não tinha isso antes, só até um ano atrás, se for ver os meus vídeos, eu não tinha essa empolgação. Por mais que esteja tudo desmoronando na minha cabeça, eu não tinha essa empolgação. Eu era insegura, eu era dependente emocional, né? E não era só de marido, viu, gente? Era de amigos. Eu me sujeitava a situações muito desgastantes para não perder a amizade. Então, eu aprendi que eu tenho que me posicionar. Na verdade, a gente aprende isso com a expansão da consciência, né? A gente aprende a se posicionar. Outra coisa que eu notei que a gente faz nesse caminho, estudar. Estudar, 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 estudar muito. Assim, é estudar muito mesmo. Muito, 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 muito. É uma coisa assim que é como se me puxasse. Se eu não fizer tudo, eu tenho muita coisa para fazer e é que nem o Hélio Couto fala, se você não estudar, tem que continuar estudando. E eu estudo muito. Gosto, adoro estudar, eu amo estudar, amo aprender, ajudar as pessoas. Às vezes eu preciso me policiar para não atender de graça, porque eu sou terapeuta. E para mim não atender as pessoas de graça, porque eu quero ajudar. Alguém tá com algum problema, eu quero ajudar, só que não pode. Por quê? Porque tem que ter a energia de troca, porque senão não faz sentido. Na verdade, né? A gente não progride. É como se a gente não tivesse permissão para progredir financeiramente. Quando você não usa a troca, por exemplo, a troca, a energia de troca precisa ter, né? Você não cresce financeiramente, porque você fica estagnado. É como se a energia ficasse parada. Outra coisa também que eu aprendi é que a gente precisa sempre ajudar o próximo, não no sentido de dar, não de ser boazinha, de ser boba, mas de ser boa de coração, ajudar, mas não ser escravo, né? Eu achava que tinha que ajudar, que era obrigação ajudar, que tinha que fazer tudo. E eu sempre ajudei, não é nem por causa disso, mas eu tinha esse medo, sabe, de não ajudar e, e ficar como saindo como ruim. Mas eu sempre ajudava além do limite, eu sempre me tirava de mim para dar para as pessoas. Então, assim, é, eu me colocava numa situação muito desagradável para não falar não para o outro, né? Eu ainda tenho dificuldade de falar não, mas eu tô me esforçando bastante para falar não. Assim, a minha vida da RH, da primeira RH, acho que faz é a sexta RH que eu pedi já. Pra cá, assim, a mudança foi bastante. Eu ainda tô no caminho, eu sei que falta um longo caminho. Aqui nunca acaba, né, a mudança. Hoje eu moro sozinha, é, estou solteira, né, por enquanto, porque não sei não, logo logo. É, eu estou conseguindo, eu estou passando por um problema bem complicado, né? E tudo que acontece comigo, eu acredito que é para o meu bem maior, então eu não fico murmurando, não reclamo, eu não fico nem pensando nisso, eu sei que vai ser resolvido logo, então essa confiança que eu não tinha hoje, eu tenho, então eu sou muito grata por isso, e, e hoje eu tenho mais paz de espírito, hoje eu sei selecionar com quem eu ando, às vezes, né, é, eu esqueço de validar o que a minha centelha fala, porque eu sou muito aberta, sou muito dada, sou muito espontânea, né? Então minha centelha falou pra mim, cuidado com fulano, né? Porque assim, eu comecei a ouvir minha centelha depois do método, né? Eu já sentia alguma coisa ou outra antes, né? Há um ano atrás. Mas depois do método, eu comecei realmente assim, é,
a receber intuição, insights, não ouvir minha centelha, né, de fato, mas receber insights. Por exemplo, eu perguntar alguma coisa e vem como se fosse um insight mesmo, um pensamento assim. Eu tenho clareza que é minha centelha porque ela vem nessa direção aqui, né? Então aí é minha centelha. É para mim não confiar nas pessoas, confiar em uma certa pessoa. Hoje e eu fiquei um tempo sem contar minhas coisas pessoais. Aí eu comecei a contar de novo. Aí hoje é como se alguém falasse no meu ouvido o que eu te falei. E eu, é verdade, esqueci. E aí eu parei de falar, mas é engraçado quando isso acontece, que a gente tem que ouvir. E eu fico muito é, feliz por ouvir. Por quê? Porque é como se eu fosse guiada, como que é que fala? Eu tava como se eu fosse guiada por Deus, né? Na verdade, direção divina. Isso, eu acho que é essa palavra melhor. E eu tô ainda no caminho. Eu tento, eu procrastino muito. Isso eu vou parar, eu vou me esforçar assim o máximo, porque eu tenho necessidade de progresso, eu tenho sede de progresso e eu tenho formação já em várias técnicas e eu fico parada porque nossa mente subconsciente não quer que a gente se mova, porque não quer gastar energia. Então, o que acontece? Eu Ela fica na nossa cabeça, mas você não vai, né? Não, é... pra quê? Depois você faz, tipo, sabe assim, a nossa não quer gastar energia, então fica ali segurando a gente. Se a gente der ouvido, a gente não faz nada. E eu decidi agora que eu preciso lutar contra isso. Lutar muito contra isso. As minhas mudanças aí do RH pra cá, da primeira RH pra cá, eu tava Tava muito ruim na primeira RH, a diferença da primeira para hoje, a transformação é muito gigantesca. Então, diante disso, eu fico muito feliz porque daqui para frente vai ser só crescimento, não tem mais volta. E, gente, só façam RH sem, sabe, sem questionar se qual vai ser o resultado. O resultado do Hélio Couto durou 10 anos. Então, assim, o meu faz um ano. E eu tô vendo muito resultado assim, muito resultado mesmo. É desconfortável. É desconfortável, mas é necessário. Porque a gente está acostumado a ficar ali na piscininha de cocô, que nem disse a Kelly Moraes. Mas eu não quero ficar na zona de conforto, então eu decidi me movimentar. Me movimentar e vou fazer o que for necessário. Vou fazer mesmo se for desconfortável, mesmo se eu achar que eu não sei, mesmo se eu ficar assustada, nervosa, com medo, eu vou fazer. E vou fazer até eu ficar boa. Eu aconselho todos que desejem progredir, progresso, fazer. E um dia, né, tava canalizando, tava meditando, e eu perguntei para minha centelha qual que era a minha missão de vida. Aí minha centelha falou que levar o meu conhecimento para as pessoas. E até quando eu ia deixar as pessoas que precisam me ouvir esperando. Isso mexeu muito comigo e não foi na hora que eu fui gravar vídeo não, viu? Olha só o tempo que eu demorei para gravar vídeo, acho que faz um mês, ou menos ou mais, que eu ouvi que ela falou para mim isso e eu fiquei um pouco insegura, porque é natural, a gente não tá acostumada, né, com esse movimento. Nossa mente, ela quer evitar que a gente se movimente, né? Nossa mente mente pra gente que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente vai. Enfim, a gente não pode dar ouvido. Infelizmente, é engraçado, né? Que quando a gente tem a nossa mente que deveria estar nos incentivando, ficar puxando nosso tapete. É como se fosse um ser separado de nós. Mas a gente tem que ter consciência, estar no presente, sabedoria e ser firme e continuar. Eu vou me esforçar assim muito, não vou me esforçar, eu vou fazer acontecer.
Todos os dias eu vou gravar vídeo, todos os dias, até é, eu até eu criar um vínculo assim, é como se eu criasse uma base, né? Raízes, para que eu me acostume tanto que eu não pare mais, entendeu? Eu vou fazer isso e eu vou trazer aqui mais insights, o que eu faço, o que eu já tenho feito, o que eu já fiz. Eu sei que tem gente muito melhor que eu, com certeza. Mas também tem gente que pode aprender comigo, com um pouquinho que eu aprendi. Né? Eu estudo muito sobre expansão da consciência, lei da atração, centelha divina. E, e quem não tem nenhum conhecimento sobre isso, é, pode aprender um pouquinho comigo, né? Eu fico muito feliz em poder hoje me comunicar com a minha centelha, porque era o que eu mais queria. Eu me comunico com a minha centelha, mas eu não ouço ainda nitidamente. Eu escuto sussurros, assim, tipo, é como se, sabe quando você fala seu nome em pensamento? Tenta pra você ver. Exato, é assim. É como se eu falasse em pensamento pra mim. É isso que eu ouço quando eu faço qualquer pergunta. E eu sinto que eu tô procrastinando com a minha centelha, porque minha centelha tá aqui falando pra mim, faz isso, e eu não faço, e isso tá atrasando o meu crescimento. Minha centelha falou pra mim agora, é hora de você se dedicar ao seu trabalho, a mim. Tipo, é hora de eu sair do meu trabalho. Só que a zona de conforto é tão grande que eu ainda não consegui, eu não tive coragem ainda. E pra vocês terem uma noção, o ano passado eu bati em dois carros. Não foi muito grave, não. Mas a pessoa quis me. Eu não sei qual é a palavra correta para falar quando a pessoa quer te roubar. Enfim, ele quis, falou um valor exorbitante para mim pagar e eu não aceitei. Falei para ele buscar justiça e eu fui negligente porque eu não fui na agência e ainda não fui no prazo dado, porque daí eu não consegui entrar na audiência porque era online. Aí eu não fui no prazo dado, que era de 15 dias, e eu tinha começado a trabalhar na mesma época no restaurante, e eu não quis faltar. Eu acabei esquecendo também, ai meu Deus. E aí agora bloqueou todas as minhas contas. As contas do meu ex-marido bloqueou, a gente tá sem dinheiro, a gente tá apertado. E aí, ó. Isso, pra mim, isso significa que sabe quando tá apertando todos os lados? Tá apertando para você se movimentar? É isso que acontece. E é isso que vai acontecer enquanto eu não fizer o que eu tenho que fazer. Enquanto eu não me movimentar. Eu estava comentando sobre isso hoje com uma pessoa que quando você não segue o seu saber, quando você não divide o seu conhecimento com as outras pessoas, o universo ele vai te apertar até você fazer o que você tem que fazer. Da outra vez, gente, isso é muito assim. Como eu posso dizer? Foi assustador, né? Mas é o que eu pude perceber. Em 2022, eu estava estudando já o helicóptero. Desde 2021, eu conheço. Desde 2018, eu tenho esse conhecimento de expansão da consciência. Eu solicitei do universo, aí eu conheci onde eu trabalhava uma pessoa que estava dando curso de barras de Axie. E aí, através desse professor do Alexandre, eu conheci a Kelly Moraes. Enfim, desde então eu venho estudando e fazendo assim muitos cursos, muito conhecimento mesmo. Em 2022 eu decidi fazer. Aí eu conheci uma pessoa que me sugeriu o EH, que me apresentou, e eu gostei muito até que eu resolvi pedir em 2022, em março de 2022. Gente, olha isso. Aí, em março de 2022 eu comecei a pedir, eu pedi a primeira onda e comecei a ouvir lá, né? Peraí, que não é isso. Ah, então, na verdade, não. Eu pedi a onda em março de 2023, porque eu me confundi aqui.
Em 2022 eu já estudava muito Maia Andrade, estudava lei da atração, fazia técnicas, mas não, eu acabei me confundindo, porque foi no mesmo mês, assim. E só que em 2022 eu já estava estudando o autoconhecimento, expansão da consciência, e aí no final do ano eu estava vendo muitos números iguais, muitos, muitos números iguais, e eu fui pesquisar muitas mensagens do universo, né? E eu fui pesquisar e era mensagem do universo, né? Eu fui pesquisar o número que estava aparecendo muito para mim, que era 1919, muito 1111, 1919. O que significa para você compartilhar o seu conhecimento. E aí, eu nesse mesmo ano, eu tive uma visão. Gente, eu tive uma visão do meu acidente. Eu vi exatamente o jeito que eu caí. Só que, minto, vou voltar lá. Quando eu vi os números, eu tive uma visão. Era para me compartilhar o meu conhecimento. E aí, eu falei, eu tinha vergonha, tinha medo, enfim. Aí passou. Eu tava aqui em casa, eu nunca vou esquecer da cena. Eu tava na minha sala ali e eu tive uma visão nitidamente do meu acidente. Eu vi o jeito que eu caí, eu vi como eu tava. Mas sabe quando você fala, tipo, imagina que isso vai acontecer? Tipo, passou, mas eu vi. E não demorou muito tempo. Eu sofri acidente lá, eu já contei em outro vídeo. E eu fiquei em coma. E eu quase morri, tive EQM, tive experiência pós-morte, quase morte, né? E, enfim, eu cheguei quase é na boca da morte que fala. Isso significa o quê? Quando você tá pronto já para expandir, se você não faz o que você tem que fazer, você passa por esses momentos de quase morte. Alguma coisa acontece para você se movimentar e fazer. E depois disso, eu terminei o RH, que eu estava estudando RH, pedi a onda, né? Porque eu queria, o que eu mais queria era expandir minha consciência, eu queria mudar minhas crenças, que eu ainda tenho bastante, mas hoje eu tô bem menos, eu tô aprendendo muito. E hoje eu já tô na sexta, muita coisa mudou sobre trabalho, sobre amizade, sobre conhecimento, sobre relacionamento, sobre tem coisas que eu preciso mudar ainda, que eu preciso aprender, que é me impor em certas situações que eu não consigo me movimentar ainda. Enfim, mas assim, o que eu vim trazer para vocês hoje é só um pouquinho do que eu passei, do que eu tô passando, e eu acredito que ainda falta muita coisa para acontecer, que eu tenho muito desenvolvimento ainda pela frente, desenvolvimento pessoal, emocional e físico. Eu acredito que eu vou ter muita mudança ainda até o final do ano. Eu creio que a minha vida vai mudar completamente ainda. Eu sou teimosa, então eu fico insistindo no erro. O erro é porque eu não aceito mudança, né? É inconsciente, é inconsciente. Mas enfim, eu tô me esforçando para olhar agora o que eu preciso mudar e fazer as mudanças necessárias. Já faz uns 3 ou 4 meses que eu parei de comer pão, açúcar, refrigerante energético, café. E aí eu peguei e já parei de comer arroz também, porque eu tava me sentindo pesada. E eu não sinto menor falta. Já acostumei comer tudo sem açúcar. Então eu faço alguma coisa sem açúcar, o bolo, por exemplo, e vou comer para mim, eu sinto o sabor do milho, por exemplo, eu fiz bolo de milho esses dias, eu sinto o sabor do milho. Mas as pessoas que não estão tá acostumadas não comem, não gostam, né? Acha que tem água de água de fubá, ou farinha, o milho e água só. Então, gente, e isso eu vou falar muito porque eu já tô falando bastante aqui. Eu queria pedir a compreensão de vocês, porque eu gravo e sumo, gravo e sumo, gravo e sumo. Eu não vou mais fazer isso, eu prometo que eu vou continuar gravando todos os dias, agora todos os dias. Só de sábado e domingo que não, porque
para mim dar um descanso, né? Apesar que talvez eu vá fazer também para contar, fazer o que eu tô vivendo no momento. Mas é isso, gente. Eu tô muito bem, tô muito feliz. Passei por momentos assim bem delicados de dor, de emocional. Eu tenho muito, sou muito sentimental, sou muito dada, então quando eu perco alguém efetiva, alguém que eu goste muito, eu sofro muito, 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 muito. Parece que meu mundo vai acabar, mas eu tenho que aprender com isso também. Eu já aprendi, eu tenho feito muito Ho'oponopono, eu tenho feito muita limpeza. E eu sinto que eu já melhorei muito, 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 muito. Eu uso muito arquétipos também, arquétipos ajudam bastante. É, E eu tô bem melhor, assim. Desde quando eu comecei, nem se compara, eu sou outra mulher, mas dos meus sentimentos, dessa melancolia, eu tô bem melhor. Eu tô sorrindo, coisa que eu não fazia antes, não conseguia. E, gente, é isso. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Se vocês gostarem desse assunto, eu sei que não tem muita coisa aqui, mas se alguém que tiver no mesmo processo que eu, que estiver no mesmo caminho que eu, curte, compartilha, deixa seu comentário aqui embaixo. Logo, logo eu vou fazer um PDF. Eu vou fazer e vou deixar aqui o link para vocês, se vocês se interessarem em comprar, tá? Vou contar minha história de onde eu comecei, quando eu comecei. É, eu vou fazer e vou colocar, porque assim, a minha dificuldade, o que eu passei, que eu consegui resolver, pode ser a dificuldade de outra pessoa, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijo, até o próximo vídeo.